Mas eu quero trazer para vocês também que o número de brasileiros com fome no Brasil nesse triênio encerrado em 2023 caiu, só que o país continua ali no mapa da fome da ONU. Vamos dar uma olhada nesses números então. A gente preparou uma ilustração para que vocês acompanhem e depois a gente faz a repercussão ali com a Marília Ribeiro quando tivermos o sinal dela novamente. Se a gente olhar para o triênio entre 2021 e 2023, a gente está falando de 8,4 milhões de brasileiros subnutridos ou que de alguma forma se encaixam em algum nível de insegurança alimentar. Se a gente olhasse para o triênio entre 2020 e 2022, eram 10,1 milhões de brasileiros nessa situação. E a gente está falando de anos bem críticos aqui da pandemia, em que a situação da fome no país aumentou bastante diante da queda da atividade econômica. Se a gente comparar, então, este triênio com este outro aqui anterior, nós estamos falando de uma queda de 1.700.000 pessoas que saem, então, desse nível de subnutrição, né? Que deixam algum tipo de insegurança alimentar ali fora da sua rotina. Se a gente olhar para os subnutridos no triênio encerrado em 2023, que está referente a esse número aqui de 8,4 milhões, nós estamos falando de 3,9% da população brasileira. E é aqui que entra o fato de o Brasil não sair do mapa da fome da ONU. O índice para que um país deixe o mapa da fome da ONU é de até 2,5%, ou seja, 2,5% de uma população de determinado país estaria em insegurança alimentar. Neste caso, esse país sai do mapa da fome. Como o Brasil está pouco mais de 1% acima desse índice da ONU, ele continua no mapa da fome, mesmo com uma redução importante no número de pessoas que estariam nesta situação. Aproveitando que a gente está falando sobre fome, eu queria entender, Gustavo Segré, como é que você avalia esses números que foram trazidos pela Organização das Nações Unidas hoje? Qualquer número, qualquer indicador que dê uma melhora em qualquer um dos segmentos sociais é uma boa notícia. É interessante mencionar, pelas dúvidas para a nossa audiência, quando fala de triênio e menciona apenas 2 anos, 2020 e 2022, é porque inclui todos os anos, 2020, 2021, exatamente, 2022. Claro. Então é bom clarificar pelas dúvidas para quem fala, não, peraí, 2020 e 2022 são 2 anos. Não, incluem os 3 anos. Sim. Então por isso esse número. É válido, é um governo que propicia essa melhora, então é interessante não se apropriar do resultado, porque estamos falando, depois de uma pandemia, qualquer coisa vai melhorar. Mas daqui para frente será um mérito especificamente desse governo quando o triênio seja 2023, 2025. E aí sim poderá ser, primeiro, tomar para si esse benefício, a conquista foi feita e produzida por esse governo, e tomara que saia o Brasil desse ruim indicador que é fome. A saída do mapa da fome é um dos objetivos desde a campanha política feita, então, por esse governo que assumiu o poder pela 3ª vez. Marília Ribeiro está conosco e vai contar para a gente agora quais seriam as ações que garantiriam esse resultado e uma redução cada vez maior do número de pessoas que não conseguem ter a sua alimentação todos os dias ali com a quantidade, variedade e qualidade que mereceriam. Conta aí, Marília, bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e todos que estão nos acompanhando aqui no 13 em 1. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu compromisso mais urgente, o compromisso do seu governo é, de fato, acabar com a fome no Brasil, retirar o Brasil do mapa da fome, assim como foi feito em 2014. Lula apresentou as diretrizes da Aliança Global contra a Fome, que é a sua principal iniciativa na presidência do G20. Durante o seu discurso no evento, Lula ressaltou que o seu governo tomou a decisão política de incluir o pobre no orçamento, e nós separamos esse trecho. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. Tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado, só em 2023 retiramos 24.400.000 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Evandro, ainda nesse mesmo discurso, o presidente Lula ressaltou que a fome não resulta apenas de fatores externos, mas, sobretudo, de escolhas políticas. Ele ainda trouxe alguns dados. De acordo com Lula, o mundo produz alimentos mais do que o suficiente para erradicar a fome. O que falta é a condição de acesso a esses alimentos. Ainda de acordo com o presidente, enquanto isso, os gastos com armamento subiram 7% no último ano, chegando a 2,4
trilhões de dólares. E inverter essa lógica, de acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um imperativo moral. E como vocês estavam comentando aí no estúdio sobre esses dados que foram divulgados hoje pela Organização das Nações Unidas, segundo esse relatório, a fome atingiu cerca de 733 milhões de pessoas no mundo em 2023. Nesse mesmo evento, o presidente Lula chamou esses dados de estarrecedores e que investimentos em programas para erradicar a fome serão feitos e até o final do seu mandato o Brasil sairá do mapa da fome. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. Piperno, você acredita que essa redução seja um mérito deste governo ou são ações que vêm sendo feitas ao longo dos anos e que, de alguma forma, resultaram agora neste dado que revela uma retirada aí de 1.700.000 pessoas desse fator de subnutrição? Bom, ao longo dos anos, não, até porque o Brasil tinha saído do mapa da fome. Sim. E voltou. Exatamente. Isso é muito importante dizer, o Brasil saiu lá atrás e voltou. O ano passado, o Brasil tirou 9.600.000 pessoas da extrema pobreza, segundo dados oficiais. Foi, inclusive, o ano em que um contingente maior saiu. Então, voltando ao que a gente discutia antes, é claro que há uma série de explicações para isso. E é importante e é honesto dizer também que é evidente que a pandemia jogou muita gente nessa linha de extrema miséria e de fome. Isso também não pode deixar de ser dito. Embora esse índice já viesse aumentando há muito tempo. Né? 2015, 16, 17, 18, 19, ele vinha aumentando e na pandemia deu um salto maior ainda. E agora, felizmente, ele volta a cair. É claro também que um dos recursos que levam a essa diminuição é a valorização do salário mínimo. Não é o único, mas o salário mínimo é fundamental para que isso aconteça. Não vamos esquecer que o salário mínimo no Brasil ainda é muito baixo. Então, a valorização do salário mínimo também é pedra angular nessas estratégias para tirar tanta gente da linha de miséria. Agora, 4h31. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas, seguimos. Alangani, um debate que sempre vem à tona quando a gente fala da questão da fome aqui no Brasil é a comparação com a quantidade de alimentos que a gente produz aqui. Exatamente porque o Brasil se tornou um dos carros-chefe em termos de agronegócio, de exportação e de produção. Dá para fazer essa relação, ou esse questionamento? Por que um país que produz tanto ainda tem boa parte da sua população com insegurança alimentar? Veja, evidentemente que o agronegócio produz muito, gera muita renda para o país, mas ele não consegue carregar apenas o país sozinho nas costas, né? Você também depende de outros setores. E eu não estou falando nem de jogar a culpa nas costas do agronegócio, pelo contrário. Mas você entende que num país onde nós temos um agronegócio tão pujante, faltam políticas públicas que aproveitem melhor esse cenário que nós temos para, de alguma forma, garantir que essas pessoas tenham acesso a uma alimentação de qualidade? Não, na verdade, o que eu vejo que falta de política pública nesse país, Evandro, é uma educação de base de qualidade, que é a única forma de você garantir o mínimo de igualdade de oportunidade. Oportunidade absoluta jamais vai existir, as pessoas são diferentes, têm personalidades diferentes, talentos diferentes, histórias familiares absolutamente diferentes. O que você consegue minimizar é uma educação boa para todo mundo, né? Condições de competitividade igual. Agora, o que eu vejo, na verdade, é que precisa de menos política pública. O que precisa é garantir que o setor privado consiga operar. Eu discordo do Piperno quando ele fala assim, mas diminuiu a fome por conta da valorização do salário mínimo. Não, diminuiu a fome pela volta da atividade econômica, Peraí, Piperno, a volta da atividade econômica, a gente está falando redução de desemprego e aumento da massa salarial. Isso não tem nada a ver com o governo, isso tem a ver com a própria dinâmica de mercado, né? Então, não é uma questão de vontade política, vou dar um aumento do salário mínimo, então vou tirar pessoas da miséria. Se fosse assim, a Venezuela resolveria o problema dela. Sempre volto neste exemplo. Então, na verdade, é criar condições para que o setor privado gere riqueza. E aí, né, as pessoas têm renda, têm emprego, elas evidentemente vão comer. Que foi, Piperno? Então, do ano passado para cá, houve um grande aumento da massa salarial. Aí sim, não tem nada a ver com o governo. Não, tem a ver com o governo, porque tem uma parte importante nisso. A massa salarial aumentou
também, e eu enfatizei o também, porque o salário mínimo cresceu. Ora, se um salário mínimo mais alto, é óbvio que ele ajuda a aumentar a massa salarial. A massa salarial cresceu porque você tem mais empregos, porque houve mais demanda por mão de obra. Detalhe, tirou gente também da base do imposto de renda. Então tem mais gente que... Porque não vamos... Sempre lembra esse dado. Em 2022, o sujeito que recebia 1,6 salário mínimo, que mal come, ele pagava imposto de renda. Agora esse sujeito não paga mais. Eu quero trazer até algumas características que foram usadas, então, ou que são usadas nessas pesquisas da ONU para delimitar os níveis de insegurança alimentar e quais são as perguntas que são feitas às pessoas para entender de que maneira que elas se encaixam, então, em insegurança grave, leve, média. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nos tipos de insegurança. Podem colocar na tela para nós. Nós estamos falando de 3 categorias. A categoria leve enquadra aquelas pessoas que têm uma incerteza para conseguir os alimentos. Então, de alguma forma, elas podem até se alimentar, mas elas ainda não têm o alimento ali garantido. Não é uma certeza no dia dela. Ela vai depender de algumas questões para que o alimento esteja na mesa ou para que ela consiga, então, comer. Mas não necessariamente isso ela consegue planejar todos os dias. As pessoas que se enquadram na categoria moderada é aquela pessoa que não tem nem quantidade, nem qualidade e nem variedade. E a gente está falando de redução drástica desses 3 elementos. Então, algumas refeições não são feitas. A pessoa come aquilo que dá e aí ela se enquadra nessa relação moderada. Quando a gente olha para uma insegurança alimentar grave, a gente está falando de pessoas que passam um dia ou até mais de um dia sem comer absolutamente nada. Então essa pessoa, ela não tem nem a incerteza ou uma certa previsibilidade, muito menos quantidade, qualidade e variedade. Ela não tem realmente uma alimentação ali diária ou algo para comer pelo menos uma vez por dia. Daí ela entra nessa situação mais grave de insegurança alimentar. Numa próxima tela, a gente traz então as perguntas que são feitas ali nessa pesquisa da ONU. São várias, tá, pessoal? Mas eu elenquei aqui 4 para vocês terem uma ideia de como que eles chegam então a esses resultados. Eles perguntam assim para essas pessoas: você estava preocupado em não ter comida suficiente? Ou seja, a pessoa que se preocupa em não ter comida suficiente, ela entraria já ali num grau leve. Ela tem a incerteza, ela começa a se preocupar, mas talvez ela consiga se alimentar. Você comeu apenas alguns tipos de alimentos, aqui já entra no moderado, porque ela não tem nem quantidade, nem qualidade, nem variedade. Você teve que pular uma refeição, também se enquadra no moderado, porque às vezes ela não consegue comer todas as refeições do dia, o café da manhã, o almoço e o jantar. Você ficou sem comer por um dia inteiro? Nesse caso aqui, já é uma insegurança grave. Gustavo Segré. Estamos falando de pessoas que ficam sem comer, é gravíssimo, socialmente é muito ruim. Mas quando a gente avalia o motivo pelo qual uma pessoa sai disso, fica muito claro que é através de geração de emprego, não é através de assistencialismo social unicamente. Nós temos hoje um Bolsa Família de R$600. Não vai resolver, mesmo que seja mais do que R$600, não vai resolver. Mas atenua. Pode até atenuar, mas não vai tirar uma pessoa dessa linha de subnutrição ou o que for. É muito melhor ter ajuda social que não ter. Claro. Só que a dependência dessa ajuda social é que conspira contra a melhora. Porque se a pessoa se acostuma, ou tem uma pessoa que pega R$600 e a companheira ou o companheiro pega mais 600, e como eles não estão identificados que estão juntos, então dá 1.200, quase um salário mínimo, e vai tocando a vida. Não é o que vai resolver a pobreza nem a alimentação ou a subnutrição no Brasil. Essa situação somente pode ser resolvida através de 2 fatores. Primeiro, a geração de emprego. Não é o governo que gera emprego. Aliás, não deveria. O governo gera emprego quando aumenta o funcionalismo público, que não está nesse problema. Com certeza não está. E a outra situação é quando você poderia tranquilamente, através de gestão do governo, por exemplo, diminuir a pressão tributária. Porque isso permitiria uma diminuição na quantidade de valores pagas por serviços ou produtos. A empresa poderia ter que produzir mais e para isso precisa mais mão de obra. Então aí você gera uma atração de funcionários para o setor privado que começam a trabalhar. Aqueles que não trabalhavam, você vai tirando aquelas pessoas que dependiam do Estado ou que hoje, mesmo sem depender do Estado, não tem como se alimentar,
e você começa a gerar uma atividade econômica que é a que resolve o problema da pobreza. Não é o governo que resolve. Aliás, essa questão tributária a gente vai trazer também como um dos motivos para a queda na taxa de investimento aqui do país. Mas esse é um assunto que a gente vai contar para vocês no próximo bloco. Fala o Fábio Piperno. Se o governo reduzir a carga tributária, é óbvio que qualquer redução de carga tributária, ele gera atividade econômica. Sim. Isso é fato. Qualquer lugar do mundo é assim. Em compensação, quando o governo aumenta os níveis de isenção de imposto de renda, ele também está gerando atividade econômica. Por quê? Porque ele está permitindo que essas pessoas de baixa renda tenham mais dinheiro para consumir. Com mais dinheiro para consumo, isso também gera atividade econômica. Aí é uma questão de escolha. Então, quando o governo melhora a taxa o nível de isenção de imposto de renda e está tirando várias pessoas, milhões de pessoas desse grupo que teria que pagar imposto de renda, ele está fazendo uma transferência de renda para setores mais carentes da sociedade e essas pessoas passam a consumir e isso gera atividade econômica. Você sabe por que eu gosto do Piperno? Porque ele é a primeira pessoa de esquerda, e eu te falo isso com elogio, que defende redução tributária. Menos Estado. Não, o senhor está de parabéns. Eu não estou. O senhor está de parabéns. Vamos lá, para não haver distorção. Não é menos estados. Menos imposto, menos recurso para o Estado. Diminuir a extorsão social que acontecia antes. É imoral, é criminoso um país cobrar imposto de renda de quem recebe R$2.000 por mês. Aí não é questão de ser liberal ou ser, enfim, progressista. É uma questão de justiça social. O sujeito que paga, que recebe R$2.000 por mês, ele não pode pagar imposto de renda. Isso é imoral, isso é criminoso. Então, esse crime já não acontece mais. E isso transfere dinheiro para esse setor da sociedade. Mas hoje quem paga não é muito diferente de 2.000, né? Mas melhorou. Melhorou muito. Melhorou R$900 em 2 ainda está longe dos 5.000. Claro que está muito longe e acho que não vai atingir.